Tu és Senhor. Busco tua face de manhã bem cedo, pois tuas bênçãos quero receber. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Bem-vindos todos e todas ao nosso Palavras Benditas de hoje, com mais um pão quentinho para alimentar seu coração de paz, de esperança, de confiança, de certezas, de entrega a Deus. Bom dia, que a graça do Deus Altíssimo te envolva, te faça feliz, te faça confortável na presença dEle, porque somente na presença do Senhor é que nós encontramos conforto. O Salmo 73, ele nos diz a respeito dessa realidade. E eu quero compartilhar com você para que nós tenhamos em mente que realmente essas angústias, os sentimentos de pesar que muitas vezes nos acometem, as dificuldades de compreensão que nós temos a respeito da própria realidade, das dores, das violências, elas muitas vezes nos angustiam de um modo muito profundo e nos faz querer saber até mesmo onde está Deus. E essa não é uma pergunta dos incrédulos, essa é uma pergunta dos crédulos também. Essa é uma pergunta daqueles que questionam até onde vai a dor, até onde vai a agonia, até onde vai. E eu vou só desativar aqui os comentários para a gente ficar bem atento à palavra, tá bem? Muito obrigada a todos pela presença, pelo carinho. Eu vou abrir a palavra, então, no Salmo 73. Inicialmente, o Salmo 73. Vamos lá. É um salmo de Asaf. O escritor, o cantor, o levita Asaf, o poeta. Ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo, tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias deles. Percebi então que por pensar aquelas coisas que pensavam, o salmista diz: percebi que o meu coração se amargurou.
de pensar nessas coisas. E que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo, ignorante. A teus olhos deve ter percebido um animal irracional. Eu devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu além de ti? Quem mais? Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra, Senhor. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Os comentários já estão desativados, não é? Já desativei aqui para os nossos amigos permanecerem conectados na palavra. Queridos, queridas, ouviu as palavras do salmista? São palavras muitas vezes nossas. Palavras de angústia quando olha para o mundo tão injusto. É injusto mesmo. O mundo é cruel. O mundo respira ares de morte, produz morte. Quando a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, é verdade. É real a nossa indignação, é real a nossa indignação diante das injustiças. Vê-se nos últimos dias novas injustiças. Multiplicam-se as injustiças. E mais quando elas são televisionadas, quando elas são noticiadas e nós tomamos conhecimento daquilo que acontecera longe de nós, quando levanta-se uma comoção no mundo, comoção por causa de mortes cruéis, banais, vidas tratadas como coisas quaisquer. Uma criança que morreu esta semana de um acidente absolutamente tolo, porque alguém o deixou sozinho. E aí está a grande crueldade. E é uma morte tola porque era absolutamente evitável. Absolutamente evitável. Então, a cada momento, injustiça e mais injustiça, maldade, crueldade, violência, desamor. E nós nos pegamos questionando: onde está Deus? Por que Deus? Como assim, meu Deus? E vamos à palavra e encontraremos os justos também perguntando: Senhor, onde está a justiça? Foi o caso de Asaf, no Salmo 73. Ele questiona Deus, mas ele começa a ficar tão embrutecido, ele começa a ficar tão rígido, ele fica tão envolvido com aquele sentimento de estar sofrendo injustiça, de as pessoas estarem sendo injustiçadas quando elas eram inocentes e os cruéis, os maus, os perseguidores, os injustos continuarem usufruindo de vida boa. E eu sei que isso se aplica até a questões bem pessoais suas. Talvez você ande questionando por que o seu marido foi embora, você ficou sozinha e por que ele está desfrutando de vida boa enquanto você sofre. Não é verdade? Não é verdade que nós experimentamos esse tipo de sentimento relacionados a pessoas que estão perto de nós, a situações que são muito pessoais, muito, muito próximas a nós? Não tem esse sentimento de indignação pela injustiça? Não tem esse sentimento de indignação de que você tenha sido mandado embora justamente agora, quando tudo é tão necessário, e principalmente o trabalho?
E a sua indignação é que você deu o seu melhor, fez o seu melhor, agiu da melhor maneira, mas quando você mais precisou, não tinha ninguém para te dar a mão. Não é verdade que nós nos sentimos injustiçados pelos da própria família, muitas vezes, quando somos deixados à mercê da compreensão ou da incompreensão dos da própria casa? Não é verdade? Pois é o mesmo sentimento de Asaf quando ele escreve o Salmo 73. Mas por fim ele se vê tão infeliz, tão infeliz, que ele diz que começou a perceber-se como um animal irracional. Ele percebeu que o seu coração estava tão amargurado, ele estava tão despedaçado por dentro, é assim mesmo que está escrito, no verso 31. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Eu percebi que fui tolo e ignorante. A teus olhos eu devo ter parecido um animal irracional. Porque é isso mesmo. Nós precisamos ter muito cuidado com a maneira com que nós lidamos com essa amargura toda que se derrama sobre a terra, para que ela não nos contamine, para que nós não nos tornemos irracionais, parecidos com animais, tolos, ignorantes, coração amargurado, coração irado, coração duro. Mas numa hora, Asaf entrou no santuário do Senhor. Ele se colocou na presença do Senhor. E então ele se deu conta de que Deus é Deus sobre todas as coisas e que o mal não permanecerá para sempre e que o Deus justo dará conta de fazer justiça à própria injustiça, como nunca fora feito debaixo da terra. Então ele declara, ele irrompe em louvor a Deus. Ele diz então: quem mais eu tenho no céu senão a ti, Senhor? Eu te desejo mais do que qualquer outra coisa. Minha saúde pode acabar, o meu espírito pode fraquejar. Meu Deus continua sendo a força do meu coração, ele é minha possessão para sempre. Eu posso não ter nada, eu posso não ter ninguém a meu favor, mas eu tenho Deus. É isso que Asaf está dizendo. Podem se multiplicar as iniquidades, podem se multiplicar as crueldades, a maldade, mas eu entrei no santuário do Senhor e eu entendi quem Deus é e o que Ele fará. Eu entendi quem Deus é e o que Ele fará. Os que o abandonam perecerão. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Esse é o remédio. Estar perto de Deus para curar o nosso coração que está inundado de amargura. Estar perto de Deus é o remédio que vai curar nossas feridas. Estar perto de Deus é o que vai abrandar o nosso coração, pacificar o nosso coração, despertar o nosso coração para o amor, para a misericórdia, para a compaixão, para que nós não fiquemos envenenados pelo espírito de crueldade que assola o mundo, pelo espírito de crueldade que mata a milhares, milhares e milhares, pelas injustiças vistas nos tribunais, pelas injustiças como se não houvesse lei a favor dos menores, dos oprimidos, dos injustiçados. E nós ficamos amargurados, mas façamos das palavras de Asaf, ao final do Salmo, quando ele entra na presença de Deus e ele se dá conta de que o que importa sobre todas as coisas é estar em Deus, perto de Deus, confiar em Deus e esperar a justiça de Deus, porque Ele fará. Ainda eu trago a você as palavras de Abacuque. As palavras de Abacuque são claríssimas também e representa a nossa indignação. Abacuque vai dizer assim: até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Eu clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre?
Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, eu vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida. E não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Aí o Senhor responde. O Senhor diz: observem as nações ao redor, olhem e admirem-se. Pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. E o Senhor vai dando resposta. Ele vai mostrando a Abacuque, vai contando para o seu servo, para o profeta Abacuque, o que ele fará, o que já está diante dos seus olhos. Ele vai relatando para Abacuque o que virá. Ele chega a dizer: olha, preste atenção. Eles passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois têm como deuses da sua própria força. Então Abacuque vai levar ao Senhor mais uma queixa. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar, não é? Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar. Tu és puro, não suportas ver o mal, a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros, Senhor? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que eles? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam? Será que nós veremos essa injustiça até quando, Senhor? Por fim, Abacuque vai dizer assim: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará à minha queixa? E a partir de então, do capítulo 2 de Abacuque, capítulo 2, verso 2, então o Senhor me disse. O Senhor começa a responder a Abacuque. Escreva minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência. Espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade. Sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura e como a morte nunca se saciam. Em breve, porém, seus cativos os insultarão. Que aflição espera vocês, ladrões! Ficaram ricos pela extorsão, até quando continuarão deste modo? Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídios, encheram as cidades de violência, E não é isso que nós temos visto? Cidades cheias de violência. Acreditaram que a riqueza compraria a segurança e manteria sua família afastada do perigo. Mas, com os homicídios que cometeram, envergonharam o seu nome e condenaram a sua própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês. E as vigas dos telhados também se queixaram. Que aflição espera por vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção? Olha isso! É sobre nossos dias que o Senhor está falando. É sobre o agora, quando, em tempo de calamidade pública, vê-se pessoas roubando dinheiro que deveria ser aplicado para a saúde pública, pessoas morrendo sem assistência, porque há os que roubam. Há os que roubam para si. Não sabem o que estão fazendo.
Que maldição estão atraindo para si? O Senhor requererá o sangue dos inocentes. O Senhor requererá a vida dos que injustamente deveriam ter sido poupado. Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Bebam o cálice do Senhor. Vocês derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror virá sobre vocês. Cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. De que vale o ídolo esculpido por mão humana, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar? Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem? O que dizem a imagem muda de pedra, levantem-se? Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Calem-se todos diante dele. Então, depois de o Senhor responder às queixas de Abacuque desta maneira, Abacuque se vê tão maravilhado diante do que o Senhor acabara de dizer, que assim como Asaf lá no Salmo 73, Abacuque agora irrompe numa oração de louvor, e ele louva a Deus dizendo: ouvi a teu respeito, Senhor, e eu estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizestes no passado. Lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos vindos de Edom, o santo vem do monte Parã. O santo, santo vem. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche do seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol, raios de luz saem das suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. A peste marcha diante dele. Uma peste como um coronavírus. Mas quando o Senhor para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos, arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Os montes viram e tremem, as águas avançam com violência. O grande abismo clamou, levantou bem alto as mãos, o sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, a tua lança reluzente faiscava. Saíste para resgatar o teu povo, para libertar os teus ungidos, esmagaste a cabeça dos perversos. Mas o Senhor saiu para resgatar o seu povo, para libertar os ungidos, para libertar os que foram justificados em Cristo, na graça, para libertar os que creram, para libertar os inocentes, para libertar os que estão cativos, para libertar os injustiçados, os infelizes, os tristes, os cansados, os feridos, os destruídos. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e eu tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores.
Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em tempo, e não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Depois que o Senhor responde às queixas de Abacuque, ele simplesmente canta uma oração, reconhecendo a grandeza de Deus, declarando ter entendido que o Senhor se levantará e que as palavras do Senhor é de que não vai demorar. Escreva a minha resposta em tábuas, disse o Senhor, para que possas ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência. Então, assim como Asaf no Salmo 73, Abacuque louva a Deus e diz que nunca viu coisa tão maravilhosa. E ele não tem outra coisa a dizer a não ser: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, ainda que falte tudo, ainda que tudo desabe, ainda que tudo desapareça, ainda que tudo pareça que acabou e de que não tem jeito. Assim mesmo, ainda assim mesmo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor soberano é a minha força. Bendito seja o nome do Senhor pela palavra que nos vivifica, pela palavra que nos põe em pé, pela palavra que nos faz saber que não estamos sozinhos e que Deus não está brincando de esconde-esconde, que Ele não está de brincadeira, Ele é Deus no seu santo monte, Ele é Deus. O convite que o Espírito Santo faz a nós é que nós não deixemos com que o nosso coração se amargure e para que em Deus ainda tenhamos a alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor, porque Ele é a nossa força, porque Ele já declarou guerra contra a própria injustiça, desde que Jesus Cristo fora morto na fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus foi morto ainda na fundação do mundo. E Ele veio, no mistério da encarnação, Jesus Cristo vem para cumprir o que já estava determinado, e na cruz Jesus Cristo é morto. O que foi aquilo, senão uma declaração de guerra e já anunciando a derrota da injustiça? Porque a injustiça matou a Jesus na cruz, mas ao mesmo tempo ele se entrega para vencer a injustiça, e ele, o justo dos justos, o justo Senhor, o justo servo, o justo Filho de Deus, o Salvador dos céus, que veio à terra para salvar a mim e a você das injustiças, salvar-nos das profundezas do inferno, da morte eterna, salvar-nos das mãos de Satanás, salvar-nos do inferno para nos levar à glória dos céus. Ele é a nossa declaração de vitória. Ele mesmo é a nossa declaração de vitória. Em Cristo temos a vitória. Em Cristo, em mais nada, em mais ninguém. Que o Espírito de Cristo esteja sobre nós, que a compreensão da verdade seja plena, que haja paz de Deus em nós. Percebe-se ser natural a angústia a respeito da violência, da dor, da desigualdade, da pobreza. É miserável isso. Mas devemos fazer como fizeram os servos de Deus. Estender a mão, ser solícito, misericordioso, compassivo, bondoso, atencioso. A necessidade do outro, como fora Cristo. Como o Espírito de Cristo se move em nós para assim o fazermos. Mas não deixe que o seu coração se amargure, porque o Senhor está no seu santo templo
E como bem dissera ele mesmo, cale-se diante do Senhor, porque o Senhor está no seu santo templo. Calem-se todos na presença de Deus. Calemo-nos todos diante do Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu te desejo um dia de paz, eu te desejo um dia de alegria no Senhor. Ainda que, no mesmo espírito, um dia de profunda reflexão. É preciso refletir, é preciso ter o cuidado de imergir na palavra de Deus, imergir no Espírito de Deus, ter um espírito reverente diante do Espírito de Deus. Calar nossas vozes, calar nossas opiniões, calar nossos sentimentos, calar-nos um pouco. O mundo está muito barulhento. Há muita coisa terrível acontecendo, há muita desgraça, há muita desgraça. Isso pode nos levar a repetir e repetir e repetir palavras que endurecem o nosso coração mais do que acalmam. É possível que nós venhamos até a declarar violência para combater a violência. Mas leia o livro de Abacuque. Leia você mesma com seus próprios olhos. Leia você mesmo com seus próprios olhos. Leia. É a nossa realidade. Abacuque somos nós nos queixando diante de Deus. Escuta a resposta de Deus. E por fim que o meu e o seu coração declare, como Abacuque declarou: Senhor, eu estou maravilhado, eu estou maravilhada diante da tua glória, diante da tua palavra, e eu esperarei com paciência. Eu esperarei, porque eu sei que o Senhor é Deus que promete e faz, e o Senhor prometeu que Ele libertará, que Ele fará justiça aos injustiçados. Justiça, o Senhor da justiça. O Deus da justiça é um só. Ele fará justiça. Fará justiça ao dano que o pecado causou, ao dano da morte, ao dano da desgraça, ao dano dos maus, dos cruéis, dos injustos, dos violentos, dos traiçoeiros, dos mentirosos, dos arrogantes. O Senhor fará justiça. Que o Senhor te abençoe com o entendimento da palavra. Que o Senhor te abençoe com o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe com paz, mesmo em meio à guerra. O Senhor é teu Deus. O Senhor é teu Deus. O Senhor é o nosso Deus. Nós não estamos sós. O Senhor está no seu santo templo. Aquiete-se. 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 O Senhor está no seu santo templo. Aquiete-se. Ouça o Senhor. Ouça o que Ele tem a dizer. Ouça. Ouça. E deixe que o seu coração também fique maravilhado com aquilo que o Senhor diz. Foi assim com Asaf, foi assim com Abacuque, foi assim com todo aquele que um dia teve um encontro com Deus. Que seja comigo e seja com você, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, um feliz sábado, segundo a palavra de Deus, um feliz sábado. Essa mensagem vai ficar lá no meu canal, da Leide Alves, para que você compartilhe ou para que ouça outra vez, para que você assimile, mas contudo, é apenas a palavra de Deus, a palavra bendita, que nos exorta, mas nos consola, nos conforta. O Senhor é bom. Compartilhe. Outras pessoas precisam saber que o Senhor está no seu santo monte, no seu santo templo, e que é preciso aquietar-se e deixar Deus ser Deus, porque o Deus da justiça fará justiça a todo injustiçado. E que não sejamos nós
agentes de injustiça, mas pelo contrário, façamos justamente aquilo que o Senhor faria em nosso lugar. Paz. Tenha paz. Deus abençoe.